a aliança e a misericórdia, teus servos que de todo o coração andam diante de ti. 24. E cumpriste para com teu servo Davi, meu pai, o que lhe prometeste, pessoalmente o disseste pelo teu poder o cumpriste, como hoje se vê. 25. Agora, pois, ó Senhor, Deus de Israel, faze a teu servo Davi, meu pai, o que lhe declaraste, dizendo, não te faltará sucessor diante de mim, que se sente no trono de Israel, contanto que teus filhos guardem o seu caminho, para andarem diante de mim como tu andaste. 26. Agora também, ó Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra que disseste ao teu servo Davi, meu pai. 27. Mas, de fato, habitaria Deus na terra. Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. 28. Atenta, pois, para a oração de teu servo e para a sua súplica, ó Senhor, meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que faz hoje o teu servo diante de ti. 29. Para que os teus olhos estejam abertos noite e dia sobre esta casa, sobre este lugar, do qual disseste, o meu nome estará ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. 30. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo de Israel, quando orarem neste lugar, ouve no céu, lugar da tua habitação, ouve e perdoa. 31. Se alguém pecar contra o seu próximo, lhe for exigido que jure, e ele vier a jurar diante do teu altar, nesta casa. 32. Ouve tu nos céus, e eide, e julga teus servos, condenando o perverso, fazendo recair o seu proceder sobre a sua cabeça e justificando ao justo, para lhe retribuir segundo a sua justiça. 33. Quando o teu povo de Israel, por ter pecado contra ti, for ferido diante do inimigo, e se converter a ti, e confessar o teu nome, e orar, e suplicar a ti, nesta casa. 34. Ouve tu nos céus, e perdoa o pecado do teu povo de Israel, faze-o voltar à terra que deste seus pais. 35. Quando os céus se cerrarem, e não houver chuva, por ter o povo pecado contra ti, e orar neste lugar, e confessar o teu nome, e se converter dos seus pecados, havendo tu afligido. 36. Ouve tu nos céus, perdoa o pecado de teus servos e do teu povo de Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que andem, e dá chuva na tua terra, que deste em herança ao teu povo. 37. Quando houver fome na terra ou peste, quando houver crestamento ou ferrugem, gafanhotos e larvas, quando o seu inimigo cercar em qualquer das suas cidades ou houver alguma praga ou doença. 38. Toda oração e súplica que qualquer homem ou todo o teu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a chaga do seu coração e estendendo as mãos para o rumo desta casa. 39. Ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, perdoa, e dá a cada um segundo todos os seus caminhos, já que lhe conheces o coração, porque tu, só tu, és conhecedor do coração de todos os filhos dos homens. 40. Para que te temam todos os dias que viverem na terra que deste a nossos pais. 41. Também ao estrangeiro, que não for do teu povo de Israel, porém vier de terras remotas, por amor do teu nome. 42. Porque ouvirão do teu grande nome, e da tua mão poderosa, e do teu braço estendido, e orar, voltado para esta casa. 43. Ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, faze tudo o que o estrangeiro te pedir, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para te temerem como teu povo de Israel, e para saberem que esta casa, que eu edifiquei, é chamada pelo teu nome. 44. Quando teu povo sair à guerra contra o seu inimigo, pelo caminho por que o enviares, e orar ao Senhor, voltado para esta cidade, que tu escolheste, e para a casa, que edifiquei ao teu nome. 45. Ouve tu nos céus a sua oração e a sua súplica, e faz-lhe justiça. 46. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles, e os entregares às mãos do inimigo, a fim de que os leve cativos à terra inimiga, longe ou perto esteja. 47. Na terra onde forem levados cativos, caírem em si, e se converterem, na terra do seu cativeiro, te suplicarem, dizendo, pecamos, e perversamente procedemos, e cometemos iniquidade. 48. E se converterem a ti de todo o seu coração e de toda a sua alma, na terra de seus inimigos que os levarem cativos, e orarem a ti, voltados para a sua terra, que deste seus pais, para esta cidade que escolheste para a casa que edifiquei ao teu nome. 49. Ouve tu nos céus,
lugar da tua habitação, a sua prece e a sua súplica e faz-lhes justiça. 50. Perdoa o teu povo, que houver pecado contra ti, todas as suas transgressões que houverem cometido contra ti, e move tua compaixão os que os levaram cativos para que se compadeçam deles. 51. Porque é o teu povo e a tua herança, que tiraste da terra do Egito, do meio do forno de ferro. 52. Para que teus olhos estejam abertos à súplica do teu servo e à súplica do teu povo de Israel, a fim de os ouvires em tudo, quanto clamarem a ti. 53. Pois tu, ó Senhor Deus, os separaste dentre todos os povos da terra para a tua herança, como falaste por intermédio do teu servo Moisés, quando tiraste do Egito a nossos pais. 54. Tendo Salomão acabado de fazer ao Senhor toda esta oração e súplica, estando de joelhos e com as mãos estendidas para os céus, se levantou de diante do altar do Senhor. 55. Pôs-se em pé e abençoou a toda a congregação de Israel em alta voz, dizendo: 56. Bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo todo o que prometera, nenhuma só palavra falhou de todas as suas boas promessas, feitas por intermédio de Moisés, seu servo. 57. O Senhor, nosso Deus, seja conosco, assim como foi com nossos pais, não nos desampare e não nos deixe. 58. A fim de que assim incline o nosso coração, para andarmos em todos os seus caminhos e guardarmos os seus mandamentos, e os seus estatutos, e os seus juízos, que ordenou a nossos pais. 59. Que estas minhas palavras, com que supliquei perante o Senhor, estejam presentes diante do Senhor, nosso Deus, de dia e de noite, para que faça ele justiça ao seu servo e ao seu povo de Israel, segundo cada dia exigir. 60. Para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro. 61. Seja perfeito o vosso coração para com o Senhor, nosso Deus, para andardes nos seus estatutos e guardardes os seus mandamentos, como hoje o fazeis. 62. E o rei e todo Israel com ele ofereceram sacrifícios diante do Senhor. 63. Ofereceu Salomão em sacrifício pacífico que apresentou ao Senhor 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Assim, o rei e todos os filhos de Israel consagraram a casa do Senhor. 64. No mesmo dia, consagrou o rei o meio do átrio que estava diante da casa do Senhor, porquanto ali preparara os holocaustos e as ofertas com a gordura dos sacrifícios pacíficos, porque o altar de bronze que estava diante do Senhor era muito pequeno para nele caberem os holocaustos, as ofertas de manjares e a gordura dos sacrifícios pacíficos. 65. No mesmo tempo, celebrou Salomão